Tá, peraí. Vou colocar em modo apresentação. Tá, ok. Vocês conseguem ver? Estamos vendo, Jenny. Então, eu vou fazer a introdução Perfeito. aqui. Você me avisa quando puder começar, professor. Tá bom, então. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor Marcelo e ao professor Paulo pela disponibilidade em estar lendo esse material e avaliando esse trabalho, né? É uma grande satisfação recebê-los e ser avaliado por vocês. Então, Etienne, o seu exame de defesa é composto, então, de 3 etapas. A primeira etapa é a sua apresentação. Em seguida, então, a gente passa para a segunda fase, que é a arguição perante aos membros da banca. E, finalmente, a reunião secreta, onde a gente vai deliberar o resultado final da sua defesa. Eu vou dar início aqui. Então, o título do trabalho é um sistema baseado em aprendizagem profunda para realizar a classificação de eventos multirótulo, multi-instâncias em videojogos, né? O aluno é o Etienne da Silva Júlia. Etienne, você tem aí em torno de 30 a 40 minutos para fazer a sua apresentação. Então, eu passo a palavra para você agora, e aí, após a sua apresentação, a gente retorna. Ok. Muito obrigado, professor. Primeiramente, eu queria reforçar aqui o agradecimento do professor Marcelo para todos os membros da banca que disponibilizaram o horário para estar participando dessa avaliação e todas as outras pessoas que estão presentes aqui também para acompanhar a apresentação do meu trabalho de mestrado. Então, vou começar aqui com um breve sumário dos tópicos que vão ser desenvolvidos nessa apresentação. Ela vai ser dividida em essencialmente 3 partes. A primeira parte voltada para a contextualização do trabalho, onde a gente vai trabalhar as motivações, descrições dos problemas e alguns trabalhos correlatos que eu achei que eram relevantes. Segunda parte, a gente vai explicar as 2 etapas práticas desse trabalho. Então, entrar em questão de objetivos, metodologia, experimentos, resultados e comentários gerais sobre essas 2 partes. Terceira parte, a gente vai comentar um pouco sobre as contribuições que foram feitas durante esse trabalho e apresentar alguns trabalhos futuros também. E depois abrir espaço para comentários e perguntas da banca. Primeiramente, falar um pouco sobre as motivações por trás desse trabalho. O que levou a gente a querer trabalhar com jogos, principalmente, é que, primeiramente, os jogos já há muito tempo são cenários de estudo na inteligência artificial e em outras áreas do conhecimento que são muito utilizados, principalmente por causa do potencial que eles têm, por serem uma plataforma digital, de você ter cenários de teste que são altamente adaptáveis, escaláveis, customizáveis e que você consegue replicar em uma alta escala muito rápido. Além disso, eles também são um meio de entretenimento muito popular hoje em dia, que é uma coisa que muitas pessoas jogam. E outro aspecto importante de jogos, também o principal motivador para esse trabalho, é que hoje em dia, com o crescimento de plataformas de streaming, como o YouTube e a Twitch, por exemplo, você tem centenas de milhares de horas de gameplay sendo simplesmente o ato de alguém jogar algum jogo. Você tem essa quantidade enorme de horas de vídeos dessas pessoas jogando jogos, e esses jogos de todos os estilos que existem, basicamente. Então, você tem diversos cenários de jogos diferentes. Você tem jogos que vão ser mais voltados para a execução de ações precisas, muito rápido. Você tem jogos competitivos, você tem jogos individuais, você vai ter jogos mais voltados para tomada de decisão, você vai ter jogos mais voltados para análise de cenários e questão de formulação de estratégias. E isso tudo disponível nessas plataformas de vídeo que você pode acessar. Então, a ideia é que, no meio desses tantos dados, assim, principalmente quando se trabalha em um contexto de aprendizagem profunda na inteligência artificial, mas também em outras áreas do conhecimento, você tem que os resultados de uma pesquisa muitas vezes são pautados pela qualidade e pela quantidade de dados. E a gente observou que dentro dessas plataformas você tem uma pool de dados muito interessante de ser investigada e que não é muito utilizada hoje em dia na literatura científica. Então, nesse todo esse contexto, esse trabalho ele vai ser voltado para propor métodos baseados em aprendizagem profunda para identificar eventos de jogos a partir de vídeos. A gente vai estar usando especificamente o jogo Super Mario, porque é um jogo que já é muito presente na literatura,
principalmente de inteligência artificial, e é um jogo facilmente acessível para muitas pessoas. Agora um pouquinho sobre a descrição do problema. Eu falei que a gente vai trabalhar com classificação de eventos de jogo, mas o que são esses eventos de jogos? Bom, no contexto desse trabalho, a gente está considerando eventos de jogos como os indicadores de todos os acontecimentos relevantes que acontecem em um cenário de jogo. Para entender um pouquinho melhor isso, a gente pode imaginar um jogo como sendo uma espécie de vídeo interativo, onde os frames futuros que acontecem são consequências das ações que o jogador decide tomar. Então, um exemplo mais prático. Se você pensa que um jogador vai realizar uma ação de pular com o boneco do jogo, a ação de pular ela vai resultar em vários eventos, como por exemplo, quando o jogador saiu do chão, isso é um evento, indica, não, o jogador saiu do chão. Quando o jogador pousar do pulo dele, vai ser, ó, o jogador pousou. Mas dentro disso você pode ter outras variações de eventos também, como por exemplo, o jogador bateu a cabeça em um bloco quando ele estava pulando, o jogador caiu em cima de um inimigo, um jogador caiu em cima de um buraco. A gente pode ver então que dentro de uma única ação você tem vários eventos de jogos possíveis. Então por isso que a gente escolheu trabalhar específico com esses eventos de jogos, porque a gente entendeu que eles eram a melhor maneira da gente identificar os fatores mais importantes que estariam acontecendo durante uma gameplay. Agora um pouquinho sobre as dificuldades que se tem de trabalhar com jogos. Primeiramente, a primeira dificuldade surgiu com a questão, a própria proposta do trabalho é um fruto dessa primeira dificuldade, que a maioria dos trabalhos que você observa na literatura, eles supõem que você tem acesso ao que a gente chama de engine de jogo. A engine do jogo é essencialmente o código-fonte que o jogo roda. Então, esses trabalhos normalmente eles já assumem que você vai ter esse acesso para poder gerar os dados, colher as informações relevantes que estão acontecendo, e assim por diante. Qual que é o problema disso? A maior parte dos jogos, principalmente dos jogos mais populares hoje em dia, são de empresas privadas. Então, por questão de privacidade e segurança dessas empresas, esses códigos normalmente não são disponibilizados para o público. Então, no contexto de pesquisa, você acaba dependendo de algum tipo de parceria ou alguns outros mecanismos que não necessariamente são muito fáceis para todo mundo conseguir fazer. Depois, então, pensando nisso, a ideia inicial seria: vamos aplicar técnicas de aprendizagem profunda, mas especialmente voltado para processamento de imagens, para conseguir extrair essas informações. Aí chegou na segunda questão. Praticamente toda a pesquisa que é feita nessa parte de aprendizagem profunda para detecção de imagens, de classificação em vídeos, em tempo real, etc., ela foi feita em um contexto de cenários do mundo real, principalmente porque são cenários que são mais trabalhados na literatura. Quando você vê pesquisas específicas para jogos nesse tipo, elas não existem muito. Então, outro problema que a gente vai ter é que os jogos, não necessariamente essas técnicas que foram desenvolvidas para você trabalhar em vídeos do mundo real vão ser transferidas muito bem para jogos. Mesmo porque você pensa um jogo como o Mario, os gráficos e os visuais dos jogos são muito simples comparado com o cenário do mundo real. Embora você tenha jogos que são mais complexos, se aproximam mais, a gente cria uma abordagem, a gente precisa de fazer certos ajustes a essas técnicas para conseguir aplicar de uma maneira ótima no nosso cenário. E um terceiro aspecto é que, diferente de muitos paradigmas tradicionais de aprendizagem, dentro dos jogos você está trabalhando com múltiplos eventos e múltiplas ações acontecendo simultaneamente. Então, normalmente, você não vai ter um problema simples como você tem não necessariamente simples, mas você não vai ter um problema onde você vai ter um exemplo correspondendo a um rótulo. Você pode ter um exemplo correspondendo a múltiplos rótulos. Aqui, bem breve, eu vou citar alguns trabalhos correlatos que eu acho que são importantes para contextualizar o nosso trabalho na literatura científica dessa área. Esse primeiro trabalho de 2017, ele fez uma base de dados de colisões veiculares a partir do jogo GTA V para treinar e usou essa base para treinar um modelo de aprendizagem profunda para depois ser utilizado para predizer acidentes em vídeos do mundo real. Segundo trabalho, é um trabalho que aproxima um pouquinho mais da nossa proposta. Ele apresenta três abordagens para classificar eventos de jogos dentro de vídeos de jogo. Inclusive, um dos cenários dele é com o jogo Wario, que é uma cópia do Super Mario Bros., que é o jogo que a gente está utilizando. Mas o trabalho dele, uma coisa que é interessante é que ele usa técnicas não necessariamente antigas, mas são técnicas que
que não condizem necessariamente com, hoje em dia, como está o estado da arte para classificação de ações em vídeos em tempo real. Então, a gente teve uma hipótese de que teria como crescer bastante nos resultados dele se a gente aplicasse essas técnicas mais modernas. Terceiro trabalho, que é um trabalho onde os autores propuseram uma rede chamada TRN, Temporal Recurrent Network, que é um modelo para classificação de ações em tempo real, e foi aplicado em vídeos do mundo real também. Embora não seja um trabalho voltado para jogo, é importante citar ele porque foi nele que a gente encontrou muitas ideias sobre estruturações de dados, modelos a serem utilizados e técnicas de estratégias temporais dentro de uma rede neural para a gente conseguir melhorar os nossos resultados. O quarto trabalho é o que propõe o framework MML. O framework MML quer dizer Multi-Instance Multi-Label, onde um exemplo é descrito por múltiplas instâncias que correspondem a múltiplos rótulos. E, por fim, o trabalho que propõe a Deep MML Network, que é uma rede neural profunda, feita especificamente para ser trabalhada dentro desse framework. Então, achei que também é interessante citar ela, porque ela foi utilizada. Então, a primeira parte do trabalho vai ser voltado sobre o título de Investigating the Performance of Deep Neural Network-Based Approaches Designed to Identify Game Events in Gameplay Footage. Isso foi um trabalho que já foi publicado na conferência I3D desse ano. E a proposta desse trabalho é a comparação de múltiplos modelos de aprendizagem e múltiplas estruturações dos nossos dados para testar como que seria a performance dessas técnicas para a extração de eventos em vídeos de jogos. Então, aqui, apresentando a figura geral do modelo, a gente começa com o footage original, o vídeo original que a gente tem. A partir desse dado cru, a gente vai gerar duas representações diferentes. Uma representação baseada em frames individuais e uma representação baseada em chunks. O que a gente chama de chunks é um aglomerado de frames sequenciais. Então, se a gente pensa, a gente vai ter o frame número 5, o chunk correspondente ao frame número 5 vai ser um conjunto de 3 frames atrás e 3 frames à frente desse frame. Então, vão ser 6 frames num conjunto, e isso vai corresponder a uma instância. A partir disso, é importante falar que essa estratégia veio daquele artigo da TRN, inclusive, que ele foi mostrado que você representar principalmente ações e eventos em vídeos com vários frames apresentava resultados melhores do que você usava em frames individuais, pela dificuldade de você, às vezes, descrever uma ação em uma única imagem. Então, aqui, a ideia seria, também com base naquele trabalho, depois de você ter essas representações, você separar o seu modelo em 2 módulos. Um módulo usando uma rede CNN para extração de características e outro módulo usando uma rede para classificação. No caso, uma RNN, que é uma rede neural recorrente. Bem rápido, porque não tem como aprofundar muito. A CNN é uma rede feita para trabalhar especificamente com imagens. A RNN, de maneira geral, é uma rede que é feita, ela consegue manter certas recorrências temporais dentro da rede. Então, é como se a rede conseguisse observar as classificações que ela fez anteriormente e ela usa dessas informações para conseguir classificar a instância presente nela. De maneira bem geral, é isso. Então, nesse trabalho, o que vai ser feito aqui? A gente vai testar diferentes extratores de características, todos CNNs, e diferentes classificadores para a tarefa de predizer eventos de jogos. E a gente vai fazer a comparação, ver quais que obtiveram a melhor performance. Aqui um resumo de todos os modelos que foram testados nesse trabalho. Vale a pena lembrar que tudo isso foi implementado pela biblioteca do Keras, que é uma biblioteca de aprendizagem. Então, aqui, as CNNs que foram utilizadas para extração de características foram a AlexNet, a ResNet 50, a MobileNet V2 e a VGG16. Para a classificação, a gente usa a LSTM, que quer dizer Long Short Term Memory, e a GRU, que significa Gated Recurrent Unit. São ambas redes recorrentes, então RNNs, e a gente também vai fazer a utilização de um esquema de camadas completamente conectadas, que são as Fully Connected Layers, para também ter essa comparação de se de fato as redes recorrentes apresentam um resultado melhor. Sobre a estruturação dos dados, como foi mencionado anteriormente, a gente vai ter representações baseadas em chunks, que são grupos de 6 frames sequenciais, e baseados em frames individuais, para ver se essa diferença também causa um impacto nos resultados finais.
Os datasets usados, eles foram 2 datasets, um dataset de chunks e um dataset de frames, cada um com um total de 11 mil exemplos, e os dois derivando de 135 vídeos de gameplay de Super Mario Bros. Então, aqui, um pouquinho sobre os objetivos desses experimentos. O objetivo deles vai ser de investigar a performance dessas diferentes combinações de modelos para classificação de eventos de jogos dentro do Super Mario. Todos os experimentos vão ser validados por meio de um scaffold com 5 dobras. E todos esses extratores de características que a gente vai usar, eles foram pré-treinados no dataset da ImageNet, que é um dataset de competição muito famoso para a detecção de imagens. A única exceção sendo o modelo número 25, que esse modelo número 25, relembrando aquele trabalho que eu mencionei ali atrás, que aproxima também, que trabalha com classificação de eventos de jogo, esse modelo número 25 vai ser um baseline baseado na estratégia que ele propõe para a gente poder comparar isso com nossos resultados. Aqui um sumário de todos os modelos propostos. Importante observar que todos são compostos por um extrator de características, um classificador e uma representação de input diferente, sendo chunk ou frame. A gente também pode observar o tamanho dos inputs e dos outputs. O output size corresponde ao número de rótulos que a gente está trabalhando e o número total de parâmetros que cada combinação da rede vai ficar. Aqui só mostrando como é que foi separado os cenários de testes. E aqui já indo para os resultados dessa primeira parte. O melhor modelo que a gente teve foi o modelo de número 1, que era uma combinação de uma MobileNet V2 com uma LSTM e com uma estruturação dos dados per chunk. Então pode-se perceber que ele teve uma acurácia média de 93%, foi mais alta que todos os outros modelos. E um ponto interessante de mencionar é que o mesmo modelo de MobileNet V2 com LSTM, só que aplicando frames, ele pode ser visto aqui no exemplo 2. E esse exemplo 2 ele tem uma acurácia média de 73,87%. Então, definitivamente, isso indicou para a gente que o uso de chunks em vez de frames individuais para classificação de eventos em vídeo teve um impacto muito positivo. Agora, o cenário 2. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai comparar o nosso melhor modelo com aquele modelo de baseline do estado da arte da literatura daquele momento, que ele propunha a utilização de uma AlexNet treinada from scratch, ou seja, não treinada do zero, sem estar pré-treinada. Então, aqui pode ver que, tanto em questão de acurácia, a gente tem um resultado superior do modelo que a gente está propondo, e principalmente também por causa do pré-treinamento, o nosso tempo de treinamento e tempo de inferência é muito superior ao dele também, porque você não está trabalhando com uma rede que tem que ser treinada do zero. Aqui, algumas conclusões sobre esse primeiro trabalho que a gente tirou. Os resultados eles demonstraram, então, que tem uma superioridade na performance, tanto em termos de treinamento quanto de acurácia nos modelos apresentados nesse trabalho, quando comparado com o que tinha no estado da arte naquela época. A representação de frames como chunks, então, esse agrupamento de frames causou um boost de performance significativo no nosso processo, tanto quanto o uso de redes neurais recorrentes, que também se mostraram superiores ao uso de camadas completamente conectadas tradicionais. E lembrando aqui mais uma vez que o melhor modelo proposto foi a combinação da MobileNet V2 com LSTM. Agora, um ponto importante sobre esse trabalho é que, primeiramente, ele inteiro foi feito pensando em cenário de classificação single label. O que isso quer dizer? Tanto os chunks quanto os frames, cada um deles correspondia a apenas um rótulo. Então, nesse momento, a gente não trabalhou a questão dos frames e chunks que apresentariam múltiplos eventos acontecendo simultaneamente. Isso foi feito porque foi um trabalho de primeiro momento. E, além disso, todo o trabalho foi disponibilizado, os códigos usados nesse trabalho foram disponibilizados no GitHub também, que o link está disponível na dissertação. Agora um pouco sobre a segunda parte do trabalho. Esse é sobre o nome de Deep Learning Models for Performing Multi-Instance Multi-Label Event Classification in Gameplay Footage, que aqui o nosso objetivo vai ser trazer o nosso problema para o framework MML com o propósito de trabalhar justamente a questão daqueles múltiplos rótulos, que não foi abordado no trabalho anterior. Isso é um trabalho que foi submetido para a conferência para o ITTAI de 2022, no começo desse mês, e a gente ainda está aguardando o review dele. Então, aqui, uma visão geral sobre esse modelo em específico. Primeiramente, você também começa com o dado cru, que seria os vídeos do jogo. E aí, a partir desse dado cru, você também vai ter duas representações. Uma representação de frames, uma representação de chunks. É importante mencionar.
Para a representação de frames, aqui a gente ainda vai estar usando single labels, mas esse frame dataset ele vai ser usado especificamente para o trabalho de treinar a nossa CNN. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, a gente vai extrair os frames que estão ocorrendo apenas um evento. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma CNN, mais especificamente, a gente vai usar a MobileNet V2, pré-treinado na ImageNet, como foi feito naquele trabalho anterior. Só que, como eu já havia mencionado, a ImageNet é uma base de dados feita para o treinamento, feita para a classificação de imagens do mundo real. E o nosso caso, obviamente, é um cenário de jogo, que é visualmente muito diferente. Então, a gente tinha a hipótese de que, se a gente pegasse a rede pré-treinada e fizesse um processo de refinamento, o chamado fine-tuning, usando uma base de dados nossa, a gente poderia melhorar esse processo de extração de características no nosso modelo. Então, foi isso que a gente fez. Então, a primeira parte, a gente vai pegar um frame dataset, pegar a nossa CNN pré-treinada e fazer o processo de fine-tuning dessa CNN pré-treinada. Aí, questão de, por que que não usar o chunk dataset nesse caso? A gente já sabe que o chunk dá o melhor resultado. Como o objetivo do extrator de características é simplesmente aprender a gerar a melhor representação possível da imagem, por uma questão de economizar tempo e questão de performance, a gente optou por fazer o treinamento dessa rede com frames, porque tendo um input menor do frame comparado ao chunk, você também tem um treinamento mais rápido. Depois que a gente tem essa fine-tuned CNN, o que a gente vai fazer a gente vai congelar os pesos dela e aí a gente vai usar ela para gerar novas representações do chunk dataset. O nosso chunk dataset, ele já trabalha com a questão dos múltiplos rótulos. Então, o nosso chunk vai ser composto também por 6 frames sequenciais, só que frames com múltiplos eventos e também chunks compostos de frames com múltiplos eventos vão ser incluídos. Então, você vai ter uma representação de 6 frames que podem corresponder a mais de um evento de jogo. Você tem alguns casos de alguns eventos que são correspondentes a dois, mas a grande quantidade de instâncias multirótulos que aparecem, elas vêm justamente de quando você faz o agrupamento desses frames, você acaba agrupando, às vezes, dois frames que têm eventos que estão muito próximos um dos outros. Então, a gente tem uma representatividade boa de dados com mais de um rótulo nesse dataset. A gente vai pegar esses dados, a gente vai passar eles pela CNN, a CNN vai gerar uma nova representação desses dados, que a gente chama de Feature Representation, que é uma representação mais apropriada para classificação. E na sequência, a gente vai testar dois classificadores diferentes. Um classificador de PMML e um classificador RNN, que vai ser baseado na LSTM. Trabalhando com multirótulo, tem um conceito essa parte de classificação que é importante ressaltar, que é o conceito da correlação entre rótulos. A correlação entre rótulos quer dizer que quando você trabalha com vários rótulos, dependendo de algum rótulo que aparece, você vai ter uma tendência a certos rótulos específicos aparecerem junto a ele. Então, essa capacidade de correlação é uma coisa na literatura hoje em dia de multilabel que já foi demonstrado que tem um impacto muito bom na performance. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, se você está trabalhando com classificação de imagens e aí você vê um navio. Você pensa que um navio provavelmente vai estar associado com água, com icebergs, com peixes. Então, assim, você explorar essas relações intrínsecas entre rótulos diferentes já foi demonstrado que é interessante fazer. Então, ambos esses modelos que a gente está usando, tanto a de PML quanto a RNN, tem essa capacidade de explorar essa correlação entre rótulos. De uma maneira um pouco diferente, a RNN ela explora isso de maneira implícita, pelo fato dela observar as classificações que foram feitas anteriormente dentro da rede, e a DeepML ela vai fazer isso por meio do que vai ser chamado de Subconcept Layer, que a gente vai mostrar em breve. Aqui, antes disso, só para ilustrar um pouco a questão do nosso framework de aprendizado MML, a gente tem aqui um framework tradicional, que é quando você tem o seu objeto é uma instância correspondendo a um label, você tem um framework multi-instance learning, que seria o correspondente àqueles chunks do primeiro trabalho, que você vai ter um objeto correspondente de várias instâncias, no nosso caso seria um objeto correspondente de vários frames, que vão estar associados a um único rótulo. Depois você também pode ter um cenário onde você vai ter um framework multilabel, que você vai ter uma instância, o objeto vai corresponder a uma instância associada a vários rótulos. Pode pensar, por exemplo, você está fazendo uma classificação de imagens, aí dentro da imagem você vai olhar uma única imagem, você pode ter pedestres, carros, sinaleiros, vendedores, enfim, vários labels.
E, por fim, o framework que a gente vai estar utilizando, que é o MML, que é Multi-Instance Multi-Label Learning, onde a gente vai ter um objeto descrito por múltiplas instâncias, ou como é chamado na literatura, Bag of Instances, e essas instâncias associadas a múltiplos rótulos. No nosso caso, o nosso objeto é descrito por múltiplos frames e associados a vários eventos de jogo. Aqui, só como é um modelo que não é tão utilizado na literatura, ele é bem específico para a questão do MML, explicando um pouquinho como que funciona essa rede, essa DIP MML. Primeiramente, ela tem uma capacidade de geração de instâncias, que ela usa normalmente uma CNN, que no caso, o trabalho dele, ele usou uma VG16, mas você pode usar qualquer CNN. Essa etapa, ela é responsável por pegar uma imagem e, por exemplo, dentro dessa imagem, ele consegue gerar múltiplas representações dessa imagem dentro da rede. Então, você pode ter ou observar várias áreas de interesse dentro de uma imagem, ou você pode observar várias representações diferentes geradas pela CNN de uma mesma imagem. Isso corresponderia às suas múltiplas instâncias. Então, estaria gerando múltiplas instâncias a partir de uma só. Depois disso, ele passa isso para o que a gente chama de subconcept layer, que a subconcept layer vai ser um classificador que vai fazer especificamente aquela questão de você trabalhar com as correlações entre rótulos. Nesse caso, esses subconceitos são como se fossem detalhes da sua representação que são responsáveis por ativar múltiplos rótulos. Então, é como se você observasse, em vez de, por exemplo, eu quero observar uma maçã, você está observando, por exemplo, a cor, a forma, textura, tudo isso são como vários subconceitos que, quando combinados, podem desencadear uma maçã. Ou, por exemplo, quando combinados, agora no nosso caso, vão desencadear conjunto de rótulos. E, por fim, a gente vai ter uma instance scoring layer, que é simplesmente para retornar nosso resultado. O que é importante ressaltar é que, no nosso trabalho, a gente não utilizou a parte de geração de instâncias. Por que a gente não utilizou a parte de geração de instâncias? O próprio trabalho que propõe a DeepMML especifica que, caso você já tenha um sistema para gerar as instâncias, não é necessário utilizar elas. Como a gente já está usando aquela estratégia, seguindo aquele primeiro trabalho de você agrupar frames em chunks, e esses chunks que estão ocorrendo em eventos serem as nossas instâncias, a gente não tem necessidade para essa geração de instância. Então, o que a gente está usando aqui é só uma subconcept layer para fazer o processo de classificação. Aqui, novamente, um resumo de todos os modelos que foram propostos aqui. Então, a gente vai estar usando sempre a MobileNet V2, pré-treinada na ImageNet. A gente vai estar usando uma LSTM como classificador e uma DeepMML. Os datasets. A gente vai ter um dataset baseado em chunk, um dataset baseado em frames individuais, ambos com um total de 10 mil exemplos. Todos os dois datasets são derivados de 60 vídeos de Super Mario Bros., de 4 jogadores humanos diferentes e 15 vídeos de um jogador automático que é disponível na plataforma Mario AI Framework. Aqui, então, a gente vai querer os objetivos gerais desses experimentos. Vai se avaliar a performance de diferentes modelos na tarefa de detectar eventos de jogos no contexto multi-instância, múltiplos rótulos no Super Mario Bros. Todos os experimentos foram validados a partir de um K-fold com 5 dobras também. Então, aqui. Primeiramente, com relação especificamente aos tratores de características. Isso foi um teste que foi feito no Frame Dataset, porque a gente queria observar se, de fato, a utilização do fine-tuning do extrator de característica ia proporcionar resultados melhores. Então, aqui a gente pode observar na primeira tabela uma comparação entre os dois modelos que a gente vai testar, a MobileNet V2 e a MobileNet V2 Fine-Tuned. Pode ver que ambas começam pré-treinadas com a ImageNet e a Fine-Tuned, em seguida, ela passa um treinamento com o Frame Dataset. E embaixo a gente pode ver os resultados desses dois modelos, comparação. A MobileNet V2 tradicional teve uma acurácia média de 74,69% e a MobileNet V2 Fine-Tuned teve uma acurácia média de 90,81%. Pode ver que é uma diferença muito grande e que faz sentido também considerando que a gente estaria... A ideia era treinar o nosso extrator de características para conseguir identificar melhor coisas que são relevantes para os cenários de jogos e não necessariamente para cenários do mundo real. Aí aqui, como a gente já teve um resultado melhor com a Fine-Tuned, nos experimentos voltados para os classificadores, que é a classificação em si dos eventos de jogo, a gente optou por usar só a MobileNet Fine-Tuned. Então, todas as instâncias que vão ser passadas para os classificadores vão ter sido processadas pelaquela MobileNet refinada.
Então, aqui a gente vai ter os nossos dois modelos, a Subconcept Layer da DeepML e a LSTM. Ambos vão ser treinados com o Chunk Dataset, lembrando que é um dataset com multi-label, multi-instance, multi-label. Aqui a gente vai ter os resultados. Então, uma coisa importante também, tratando de um cenário de classificação multirótulo, as métricas de avaliação têm que ser um pouco diferentes, porque você não está simplesmente preocupado se, eu acertei o conjunto de todos os rótulos, você está preocupado quantos rótulos desse todo esse conjunto eu acertei. Então, aqui você vai ter, a gente vai usar uma métrica chamada de Mean Average Precision, a gente vai usar o Hamming Loss e F1. Não tem como entrar muito em detalhes de cada um desses, eles estão descritos na dissertação, mas a ideia do Mean Average Precision, do F1, quanto maior, melhor, o Hamming Loss, quanto melhor, melhor. Então, a gente vai ter aqui os resultados da MML e da LSTM. Então, aqui, comentando um pouco sobre aqueles resultados, a gente pode ver que o processo de fine-tuning do frame data, dos extratores de características no frame dataset teve um impacto muito significativo na performance da CNN, que foi uma coisa muito interessante da gente descobrir, e também que os resultados dos classificadores, comparando a LSTM com a Subconcept Layer, para o cenário multirótulos, teve uma performance muito parecida, embora a LSTM teve uma performance um pouco melhor. Isso era de ser esperado no nosso caso, porque o trabalho que propõe a DeepMML, quando ele vai fazer o processamento, o teste dela com bases de imagens, ele chegou também nesse mesmo resultado, que a LSTM teve um resultado um pouco melhor do que a DeepMML, mas não por muito. Então, aqui eu vou apresentar um pouco algumas das contribuições gerais que foram feitas ao longo dessa pesquisa, as principais contribuições, né, que foram feitas ao longo dessa pesquisa. Primeiramente, a gente propôs uma nova abordagem para gerar dados rotulados a partir de vídeos de gameplay automaticamente com base no Mario AI Framework. A gente propôs uma base de dados balanceada, tanto para chunk quanto para frame, então multi-label, single-label, específica para o Super Mario Bros., para trabalho do Super Mario Bros. A gente a gente demonstrou que a representação de frames clusterizados em chunks melhorou a performance do nosso modelo quando tratado de detecção de eventos de jogo em vídeos. A gente demonstrou uma avaliação de 4 modelos do estado da arte de CNNs, então a ResNet, MobileNet, VGG e AlexNet, aplicadas em um cenário de extração de características em vídeos de Super Mario. A gente também teve uma investigação de 3 classificadores baseados em redes neurais do estado da arte, a LSTM, a GRU e a DeepMML, também no contexto do Super Mario. A gente também demonstrou que a estratégia de você fazer o fine-tuning, ou seja, o refinamento da CNN pré-treinada em dados do mundo real, foi muito interessante também quando eu trabalho de classificação em jogos. Um ponto importante sobre essa questão é que pode se perguntar às vezes mas por que então, se você teve uma melhora, por que você não treina do zero a rede com só dados de jogo? Porque um treinamento de uma rede, principalmente se você pensa em modelos como a ResNet ou a VGG, é um processo extremamente pesado, extremamente demorado, que requer um certo hardware bom e uma quantidade muito grande de dados, que é uma coisa muito difícil de gerar. Então, no primeiro trabalho, a gente demonstra que você consegue ter um aproveitamento de uma rede pré-treinada, mesmo que seja em uma base de dados de imagens do mundo real. E nesse segundo trabalho, a gente mostra que pegando esse treinamento, essa rede pré-treinada e fazendo um processo de treinamento com uma quantidade relativamente pequena, ou seja, 10 mil dados do nosso cenário de teste, mostrou que adaptou ainda melhor a rede para isso. Então, uma estratégia muito interessante para economizar em tempo de treinamento e, ao mesmo tempo, melhorar a performance de um CNN para classificar, para extração de características. E, por fim, também a gente teve a estratégia de encaixar vídeos de jogos em um cenário de aprendizagem multi-instance, multi-label, de forma a você poder estruturar a questão do problemas multirótulos, no ponto de eventos de jogos em vídeos, e conseguir trabalhar num processo de classificação nesse contexto, que é um contexto que se aproxima mais do que você teria na realidade, no dia a dia trabalhando com isso.
Aí aqui citando alguns trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos como uma sequência. Primeiro é investigar como que as abordagens que a gente propôs, elas se comportariam em jogos 3D ou jogos com estilos de gráficos diferentes. Como foi falado no começo da apresentação, os videogames eles têm uma quantidade de estilos muito grande. Então, tanto visual quanto de objetivo de jogo. Então, seria interessante observar como que a nossa abordagem, quando levada para outros jogos, como que seriam os resultados dela. Segundo, inclui um processo de classificar frames que contém nenhuma ação ou nenhum evento. Isso é relevante porque se você for trabalhar em um cenário em tempo real, classificação de tempo real, a maioria dos frames não vai ter evento ou ações. Isso é uma coisa que a gente não incluiu nos trabalhos, a gente sempre trabalhava com frames ou chunks que tinham pelo menos um evento. Depois, é uma proposta de gerar um dataset diverso e completo para extração de características voltado para jogos. Então, seria uma espécie de Imaginet, só que voltada para jogos. Então, você poderia ter diversos tipos diferentes de jogos, com estilos visuais diferentes, para facilitar justamente, em vez de você ter que fazer o processo de fine-tuning e tudo, você teria uma base já especializada para os cenários de jogos, que você poderia, por exemplo, pegar o pré-treinamento dela em uma rede para aplicar em seus trabalhos. Depois, investigar técnicas de rotulação automática a partir de vídeos de jogos. Isso é uma coisa que já existe num contexto de vídeos do mundo real, inclusive também aproveito do uso da Imaginet, que você tem um sistema que, a partir de vídeos, o sistema automaticamente recorta pedaços desse vídeo e associa pedaços desse vídeo com ações, de uma maneira que você tem uma base, você consegue gerar uma base de dados automaticamente, sem ter necessidade de usar algum framework, alguma coisa assim. Isso para jogo, puxando novamente para aquela questão de você ter muito vídeo de jogo disponível, mas você não ter acesso ao código-fonte, é uma coisa muito interessante se você conseguir, a partir desse vídeo, gerar essas bases automaticamente. Ou pelo menos já adiantar bastante esse trabalho e ficar faltando pouca coisa para gerar essas bases. E, por fim, gostaria de mencionar que esse trabalho todo que eu desenvolvi foi feito em parceria com uma equipe de pesquisa, em um contexto de um projeto maior, cujo objetivo do projeto é de aplicar a análise de jogos para a questão de análise de perfis psicológicos de diferentes tipos de jogadores. Então, isso poderiam ser, por exemplo, crianças, às vezes com alguma dificuldade de desenvolvimento. Você poderia trabalhar com jogadores mesmo, a questão emocional, observar padrões emocionais, padrões de tomadas de decisão, fazer perfilamento psicológico de jogadores, porque a gente acredita que o jogo, por ser uma tarefa tão complexa e tão diversificada, você pode extrair muitas informações interessantes do usuário a partir daquele processo. E a primeira parte disso tudo começa em como que a gente pode ter uma maneira prática e efetiva de conseguir extrair essas informações dentro dos jogos e não ficar restrito necessariamente aos jogos que são feitos especificamente para pesquisas ou para jogos que são mais antigos, que são open source, mas sim você poder usar o jogo que o usuário quer jogar, usar um jogo que você tem uma quantidade de dados melhor ou o jogo que vai te prover o cenário de teste específico que você precisa. Aqui algumas referências dos trabalhos que foram citados ao longo da apresentação. Os outros trabalhos que foram importantes também estão citados na dissertação. Agradecimento à CAPES pelo suporte financeiro por meio de uma bolsa. E agradecer todo mundo que estava presente aqui e que assistiu essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Etienne. Agradeço aí pela sua apresentação. Você treinou bem, deu o tempo certinho. Foi um pouco, estava bem dentro do prazo. Então, agora a gente vai passar para a próxima fase, que é a arguição perante a banca. Por tradição, né, a gente convida então um membro externo. Então, gostaria de inicialmente agradecer novamente o professor Marcelo e convidá-lo para que ele possa fazer a sua arguição. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, viu, Marcelo? Sempre é uma satisfação imensa participar dos seus trabalhos. Outro trabalho, assim, de nível altíssimo. Parabéns aí a toda a equipe que trabalham com vocês, o laboratório, enfim, estendo aí todos os parabéns, né, para todo mundo aí, a todos, tá? Fiquei impressionado com o volume de trabalho,
fazer tudo isso dentro do mestrado, onde a gente passa um ano, né, Etienne, pagando disciplina, e o outro tem que correr para qualificação, para defesa. Eu sei que tudo isso é muito corrido e você conseguiu aí atingir o seu objetivo e trazer para a gente esse volume de trabalho, né? Então, ainda mais envolvendo a parte de deep learning, que a gente sabe ali que cada treinamento demora ali horas e horas para ser processado, então, e você ter analisado aí 25 modelos, né? Não é algo trivial, tá? Então, assim, parabéns aí Obrigado. pelo trabalho e, claro, já vou até dar os parabéns aqui pelas publicações que você já obteve aí dentro do mestrado, tá? Deixa eu ir passando aqui, a gente vai conversando, tá? Então, eu gostei muito do trabalho, eu fiquei assim, depois quando o Marcelo mandou a proposta, eu falei, poxa, que coisa sensacional, né? A gente sempre fica muito focado ali com problema de saúde e tal, e você puxou ali um tema muito quente, até bem impactante na minha área, que eu trabalho também, assim como o Marcelo, né, na parte de auxílio computadorizado ao diagnóstico, que é a ideia do multi-labels, né, e o multi-instance, porque a gente sabe, como eu trabalho com pulmão, a gente sabe que as doenças, elas estão muito relacionadas entre si, né? Então, se você tem lá uma pneumonia, ela começa a atacar outras estruturas, então isso, ou por exemplo, um nódulo, quando a gente tem um nódulo também, todo o pulmão, todo aquele ambiente do pulmão, ele é modificado, então a gente entra nessa área também dos multilabels. Então, achei extremamente interessante a proposta de vocês, tá? Então, assim, Marcelo, o que eu tenho aqui para comentar é mais, acho que talvez uns comentários, assim, tentar ajudar em alguma publicação, tá? E tirar algumas dúvidas, tá? Porque o trabalho realmente está muito bom. Dá para ver que o Etienne estudou bastante, né? Então tem muita propriedade para falar. O texto também está muito bem escrito. Eu também li assim, como todos os trabalhos do Marcelo, muito fácil de ler, mesmo estando em inglês. A gente lê assim de forma muito rápida, né? Não precisa ficar voltando muito. A gente pega alguns trabalhos aí que a gente tem que ficar voltando, opa, né? E muito bem estruturado. Então, assim, eu só tenho a parabenizar vocês, tá? Então, deixa eu começar aqui, tá? Então, eu vou passando aqui na ordem, pode ficar em alguns momentos eu vou elogiar, em outros eu vou tirar algumas dúvidas, tá? Bom, então, assim, começando aqui na introdução, Etienne, eu achei que faltou em alguns parágrafos, tá? Onde você faz algumas afirmações bem fortes, eu achei que faltou aí algumas referências, tá? Talvez aí né, eu sei que o mestrado é muito corrido, então acabou passando, assim, alguns parágrafos. Eu posso citar aqui, já que eu estou na primeira página, tá? O terceiro parágrafo, tá bom? Onde você faz aí toda uma sustentação da sua dissertação, e realmente, assim, a gente precisa inserir uma referência, tá bom? Para não ficar algo solto. E aí eu imagino que nesse texto aí você também vai estar utilizando aí para uma publicação em revista, alguma coisa assim. E aí certamente o revisor vai reclamar dessas afirmações que sustentam o seu trabalho, a falta de referência, tá? Eu vou continuando aqui. Eu anotei aqui, né, como objetivo de trabalho, já estou na página 21, tá? Você propõe ali, né, que o objetivo é investigar as técnicas. Eu falei, poxa, eu acho que é algo mais assim de você estar propondo ali o seu framework ou comparar as técnicas do que simplesmente investigar, entendeu? Então, mas eu vi que você publicou um artigo nessa linha de investigar, então tá valendo, né? Tá? Mas assim, passando para uma revista, eu acho que um objetivo mais ou seja, eu criar um framework, eu desenvolver um framework, e deixar essa parte de investigar como um método, né, para você atingir ali o seu objetivo, acho que fica mais atraente, sabe? Porque às vezes a gente vai ler ali, poxa, o trabalho é só investigar técnicas. Pô, isso é muito fácil, né? A gente joga ali por exemplo, no Keras ou no PyTorch ali, a gente tem vários modelos já prontos no Trim ali, usando todos aqueles modelos já pré-treinados, aí fica fácil, mas assim, você vai muito mais do que isso, né? Então, eu acho assim, só pensando numa revista, eu acho que é interessante você, no objetivo, ter esse propósito, né? Acho que é mais atraente, tá? Até porque, às vezes, o revisor, ele bate ali, já não vai muito de acordo, ele já vai ler o seu artigo com uma outra cara, então, acho que é bom a gente ter esse exercício, tá? Achei legal, um trabalho com hipóteses, tá? Aí eu coloquei aqui.
eu só achei que ficou faltando todas as hipóteses aqui muito interessantes que você colocou, tá bom? Então, acho que são corretas. Só que ali, para fechar o seu trabalho, na conclusão, faltou você responder essas perguntas, tá bom? Sim. Então, por exemplo, elas ficaram, você faz várias perguntas, você tem aqui os seus research questions, né, suas perguntas de pesquisa, mas aí na hora da conclusão precisava voltar nelas, né? E aí, né? Então, se a gente pegar aqui cada uma dessas perguntas, elas não foram respondidas, então precisa ter esse fechamento, tá bom? Eu sei que você conseguiu, eu consigo entender perfeitamente aqui que elas foram todas respondidas durante os seus resultados, tal, durante o seu trabalho, mas elas precisam ser recuperadas lá na conclusão, tá bom? E aí fecha aqui direitinho. Contribuições, achei excelente, né? Eu acho bacana você logo depois de você apresentar os seus objetivos, as suas hipóteses, você já vem com as suas contribuições, não precisa ter aquele suspense, né, de só mostrar as coisas lá no final, como se fosse um romance, né? Então, você já mostra aqui, a gente já sabe exatamente para onde vai o seu trabalho. Parabéns aí por essa sacada, isso é muito importante. Vou ressaltar também aqui, que eu achei muito legal, a construção de um dataset, tá? Isso não é fácil, isso demora, isso dá trabalho. Eu acho que todo data scientist corre disso, não é verdade? Prefere pegar já alguma coisa pronta ali no Kaggle para fechar um trabalho de mestrado, não quer nem saber disso. E, poxa, você fez esse alicerce, né? Construiu esse dataset e até a partir do momento em que constrói esse dataset, você abre aí os seus trabalhos futuros, que eu imagino que deva ter alguns alunos do Marcelo aqui, ou alunos de graduação, que vão dar continuidade nesse trabalho. Né? Então, acho que você fez o alicerce aí para vários papers que vão surgir a partir desse dataset, que é o mais difícil de fazer, todo mundo corre disso, isso dá muito trabalho, e foi feito, tá? Então, assim, extremamente importante o que você fez. Mais uma vez, assim como o último trabalho do Marcelo, também vou destacar a pesquisa reprodutível, né? Então, códigos disponibilizados aqui no GitHub, né? Tem aquela coisa do pesquisador fechar, não disponibiliza o código para ninguém, isso não permite que a ciência avance, não é verdade? Aí o cara tem que implementar tudo do zero, né, para chegar ou até mesmo comparar com o seu trabalho, né? E a partir do momento em que você disponibiliza isso, acho que cria aí uma rede de pesquisas, pesquisadores tem no seu dataset, tem no seu código, já consegue desenvolver um novo modelo e comparar com o seu modelo, eu acho que assim a gente avança. Tá? Então, assim, parabéns mais uma vez aí para todo o laboratório, né, do Marcelo, que se dispõe sempre a disponibilizar aqui o código no GitHub, e afinal a gente está em uma universidade pública, né, acho que às vezes a gente vê aí acho que é toda a sociedade que é da computação estudando pelos códigos que são disponibilizados no GitHub, isso acho que é um grande avanço, assim como o Kaggle, etc. Né? Deixa eu avançando aqui. Aqui tem alguns errinhos assim que eu peguei, tá bom? Então eu vou passar por texto, tá bom? Coisas Perfeito. besteirinhas aqui, que eu marquei aqui no texto, tá? Deixa eu ver aqui. Assim, eu só achei um problema de referência, onde uma referência de uma figura aparece antes da outra, aí isso gera uma certa confusão, mas está marcado aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Muito legal essa parte do multilabels. Aí, os parágrafos, a partir de agora, os parágrafos que eu vi que precisa de referência, eu fui anotando, tá, Etienne? Para a gente não perder tempo aqui, tá bom? Então, depois você pega lá o texto e você vai alterando. Tem aqui na página 34, você usou Image Formation. Eu acho que é Image Synthesis, dentro de processamento de imagens. Eu não sei de onde você pegou essa referência, mas assim, é só um detalhe, tá? Ok. Né? Então, se a gente pegar o livro do Gonzalez, ele não fala assim, formação de imagem, ele fala síntese de imagens, né? Que é esse processo da gente produzir imagens, tá? Em formatos geométricos, ou mesmo uma imagem obtida através de um equipamento de ressonância, tá bom? Então, isso me chamou a atenção, tá? Deixa eu ver mais. Tá. Muito bacana essa parte do Super Mario. Eu aprendi bastante, viu? Mesmo eu sendo professor de computação gráfica, toda essa parte de literatura,
que você trouxe da parte de jogos, é bem legal, né? Querendo ou não, assim, a parte de jogos fica meio marginalizada dentro do curso de computação, né? A gente vê toda a parte de conceitos e tal, mas a gente não entra nessa parte aí de jogos, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá, aqui na sessão, já estou na 4112, me chamou a atenção aqui que você, no item 1, você fala que o frame atual tem mais do que um evento ou não evento. Esses eventos são obtidos pelo log, não é isso? Que a gente tem lá no dataset, né? Isso. E aí eu coloquei aqui só para você fazer uma referência cruzada à seção que você fala de logs, tá bom? Porque no 412, você ainda não apresentou esse conceito do que são esses eventos. Aí quando eu li, eu falei, puxa, mas como que ele pega isso? Mas aí logo em seguida você já fala. Então, assim, vale a pena a gente fazer uma referência cruzada para a sessão, tá? Tá anotado aqui. Perfeito. Tá? Só para a gente não se perder no texto, porque a gente fica, puxa, como que o cara fez isso, né? Como que pegou lá o log, tá bom? Então, aqui só uma dica. Algo que eu fiquei aqui curioso em saber, né? A gente na 412, né? Então, você fala sobre o resize, né? Que trabalhou com 224 por 224 ali, né? Para toda a parte de extração de features. E aí eu fiquei, assim, curioso em saber, né? Que você manteve um RGB, tá? Você pensou em transformar isso para níveis de cinza, já que a ideia ali no futuro é trabalhar em tempo real? Faz muita diferença isso? Por que não usar em níveis de cinza? Porque os objetos, pelo menos no Mario, a gente sabe ali acho que a gente conseguiria identificá-los, né, somente usando níveis de cinza. Você pensou? Então, definitivamente, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Acabou que, como a gente optou, principalmente na parte de extração de característica, por usar uma rede pré-treinada, isso acaba que economizou bastante tempo na parte do treinamento. Mas, sim, definitivamente, se a gente tivesse, quando a gente tem que realizar, se a gente tivesse tido que realizar o treinamento do zero para esses extratores de características ou alguma coisa mais pesada, a gente definitivamente teria sido feito em níveis de cinza. Mesmo porque, tirando alguns detalhes muito específicos, como, por exemplo, quando o Mario, a roupa dele tá com uma certa cor, ele pode jogar fogo. Quando tá com uma outra cor, ele não pode jogar fogo. São detalhes muito pequenos que você perde com essa questão, sabe? Então, definitivamente, eu acho que você não teria uma perda significativa em questão de performance nem nada usando níveis de cinza, e você teria, sim, de fato, um ganho na questão de tempo computacional, principalmente no treinamento dos modelos. Então, isso definitivamente é uma coisa pertinente. Eu esqueci da roupinha do Mario. Tá, mas joia. Rodar esses 25 modelos paulada. Deixa eu ver aqui. Tá. Na 415, Etienne, eu achei que faltou dar um pouquinho mais de detalhes aí sobre como foi feita a construção desse dataset, tá? Então, o que eu entendi ali, você utiliza o CNN para fazer a extração das features. Então, você pega ali o que está na camada Flatten e joga no seu dataset. Isso, é porque aqui no caso a gente optou por essa estratégia que ela muda um pouquinho no segundo trabalho, mas nesse trabalho, como a gente tinha que fazer uma comparação com muitos modelos, para não ter que ficar rerodando toda vez o extrator de características, a gente optou por essa estratégia de a gente começa com um dataset, a gente faz o processamento desse dataset na nossa CNN e já pega esse processamento e gera um novo dataset, que é o que a gente está chamando de Feature Frame Dataset, que é justamente para economizar esse tempo. E aí, quando a gente vai testar os classificadores, a gente já tem esse dataset para cada um dos extratores de características pronto lá. A gente não precisa ficar regerando eles para cada um dos classificadores. Eita, eu ainda não entendi. Como que você Peraí, volta aí. Ok. Como que você... vamos lá. Então, você tem ali os seus vários modelos, não é isso? Sim. E aí, dentro ali do seu modelo CNN, na hora que ele vai gerar lá a Flatten, não é isso? Isso. E aí
o que tem ali na Flatten que você constrói seu dataset. Exatamente, isso. Vai ser É isso, né? vai ser um NumPy array, isso. E com isso que a gente constrói o nosso Isso. dataset. É um dataset. Então, o dataset de chunk é um dataset desses NumPy array que são correspondentes, são representações correspondentes a esses chunks que foram gerados pela minha CNN. Certo. Então, é isso. Aí, então, quando você trabalha lá com o seu chunk, que são aqueles... São 5, né? 5 frames, né? 6 frames 6, né? sequenciais, isso. Aí, a gente está trabalhando ali com uma CNN 3D, é isso? Ou você faz... Não, então, exatamente. Isso é uma questão, inclusive, que surgiu. O jeito que a gente faz, justamente, é pela questão, para não ter que trabalhar com uma 3D, porque justamente para englobar essa questão de múltiplas instâncias, de um ponto de vista prático na rede mesmo. O que a gente faz é que a gente faz esse flatten nas imagens e depois a gente faz meio que uma concatenação desses vetores, Ah, entendeu? entendi. Porque a gente consegue Aham, usar uma arquitetura 2D depois, porque a gente já tinha montado muita coisa na época com essa arquitetura 2D. E aí, quando a gente aham. começou com essa questão de, principalmente no segundo trabalho, quando a gente foi ver essa questão de múltiplas instâncias, que acabou pegando, nossa, mas a gente vai ter que refazer tudo para englobar essa 3D. A gente optou por usar essa estratégia de concatenação para conseguir manter a nossa arquitetura mais para frente. Mas sim, Ah, joia. se fosse para refazer do zero hoje, já usaria uma arquitetura 3D para ficar mais fácil, que já fica mais Uhum, direto o processo. uhum. Fazer essa adaptaçãozinha. Ah, agora entendi. Joia, então. Beleza. Obrigado aí. Deixa eu ver mais aqui que eu destaquei aqui. Ah, sim. Se a gente pegar aqui na página, deixa eu ver onde eu tô aqui. Na página 52, né? Que aí você fala ali sobre os parâmetros, né? Os hiperparâmetros, né? Que você selecionou. Aqui eu fiquei em dúvida, assim, esses valores aqui você escolheu porque foram propostos nesses papers aqui, é isso? Por isso que Isso, você definiu? isso muito do que a gente usou, principalmente em questão de, por exemplo, o chunk, por que que são 6 chunks? Por que que são 6 frames por chunks? Ou questão do learning rate, isso tudo a gente tirou muito daquele trabalho que eu até mencionei na apresentação, da Temporal Recurrent Networks, que é da TRN, que trabalha com detecção de ações em vídeos em tempo real. Então, a gente usou Uhum, muitos desses parâmetros baseados neles, né, naquele artigo, porque como era um artigo já que era um artigo que estava bem presente, situado no estado da arte, era um artigo muito mencionado e tudo, e era muito sólido nessa questão de classificação dentro de vídeos. Como a gente uhum, não tinha necessariamente, às vezes, era muito modelo e muita coisa para testar, às vezes já não tinha tanto tempo para dedicar em, vamos ficar testando esses parâmetros, a gente optou por usar os deles, e quando a gente obteve já resultados bons com os que ele usava, a gente meio que uhum. manteve isso. Entendi, tá. Eu só acho que seria interessante, já que você definiu lá qual é o modelo mais que performou melhor, né? O Uhum, modelo mais interessante ali que você obteve. Eu acho que seria interessante você usar, por exemplo, ali um Keras Tuner ali, né? uhum. Porque para você poder identificar dentro desse modelo que você já identificou como mais interessante naquela comparação geral, para você identificar quais são os melhores hiperparâmetros para você poder estar rodando aí agora de forma Sim. definitiva, entendeu? Só um comentário que você disse que é interessante, porque mesmo dentro dessa questão de otimização desses modelos, tem um trabalho também que está sendo desenvolvido por outro parceiro nosso aqui dentro nossa equipe de pesquisa, que é o Matheus, sobre justamente a otimização de parâmetros. Então, é meio que a utilização de algoritmos genéticos para você fazer uma redução dos parâmetros totais dessa rede. É um trabalho que ainda já está pronto, a prática, e o Matheus ainda está Uhum, escrevendo ele, mas ainda é um joia. trabalho na sequência disso para justamente otimizar esses modelos e tentar, tanto questão de treinamento quanto de resultado, a gente ainda Ah, sabe que ainda tem legal. trabalho para ser feito em cima disso, Joia, na joia. continuação. Aí é bem bacana esse Keras Tuner, porque ele tem um algoritmo por trás ali do Keras, muito facinho da gente poder estar utilizando, e que ele já sai buscando, fazendo diversos, como se fosse um grid search, né? Só que Legal. mais inteligente. Então ele já vai Uhum. atrás de quais são os parâmetros mais que vão generalizar ali a nossa rede, né? Para poder ela chegar no seu objetivo. Legal. Então, inclusive a parte de épocas, batch, essa parte toda, o learning rate, enfim, ela vai atrás desses parâmetros para a gente, isso é muito bom. Legal. Deixa eu
Deixa eu ver aqui. Aqui na página 56, que você disse que foi a questão de você avaliar o tempo de treinamento. Você chegou a avaliar a parte do tempo de teste, Etienne? O tempo de teste? Não, a gente chegou a fazer. Do tempo de teste total, a gente não chegou a fazer essa avaliação. É porque, assim, eu fico pensando que, já que o objetivo é tempo real, né? Pronto, então depois lá que o modelo está treinado, então é até legal você falar o tempo de treino e tal, comparando todos esses modelos, mas assim, quando esse modelo está treinado, onde a gente vai aplicar ele na Vera mesmo, seria ali no teste, então você já está o modelo pronto, todo já treinado e tal, e agora, né? Como que ele, qual que era a reação dele ali, frame após frame, né? Porque uma teste, né? Isso, é porque uma coisa, assim, um contexto interessante em questão do nosso trabalho é que justamente é importante ressaltar, ele é feito num contexto online, só que essas classificações não estão sendo feitas em tempo real, justamente porque a nossa proposta, pelo menos a visão que a gente teria para o projeto, não seria necessariamente embora possa ser uma delas, a pessoa está lá jogando e você em tempo real está lá fazendo tudo aquilo. A ideia é que hoje em dia é muito fácil você gravar uma pessoa jogando, tipo assim, quantidade de software, mesmo o próprio driver normalmente de placa de vídeo, o próprio aplicativo da placa de vídeo já tem funcionalidade para gravar dentro de consoles. Então você pensa, por exemplo, PlayStation, Xbox, Nintendo, tudo isso já tem sistemas para você gravar isso tudo. Aí nossa ideia é que você consegue muito facilmente capturar o vídeo de uma pessoa jogando. E a partir do momento que você tem esse vídeo, então, para a gente entende que num sentido de trabalhar com outras pessoas, às vezes com outras pessoas, o contexto online, que é você não ter que observar o vídeo inteiro, mas observando tipo, pontualmente o que está acontecendo nos frames ou nos chunks, para a gente, nesse momento, pelo menos, era mais importante do que necessariamente trabalhar com a questão do real time. Entendi. Então, sinceramente, o que mais contava para a gente era justamente essa questão de treinamento mesmo, que acabava sendo mais pesado. E por enquanto, obviamente, dependendo do isso depende muito do contexto da pesquisa que está sendo realizada. O real time acaba sendo relevante. Aí eu concordaria com você, que aí tem que ser uma coisa a ser investigada, porque não adianta você acertar, você tem que acertar a tempo. É, inclusive, uma coisa que é muito. Certamente vai ficar para trabalhos futuros, né? Vai ficar para trabalhos futuros, Legal. certamente. Isso. Aí, joia. E só um detalhe também interessante nessa parte justamente de tempo real é que no trabalho que eu fiz no final da minha graduação, o trabalho de conclusão de curso, ele era específico para a parte de fluxos contínuos de dados, que eram basicamente cenários onde você ia ter um modelo que em tempo real ia atualizando os parâmetros para tentar incorporar mudanças que estão acontecendo nos seus dados. E isso também é uma coisa que acaba podendo ser incluída dentro do contexto de jogos, porque jogos hoje em dia eles não são mais igual antigamente, eles são dinâmicos no questão de, eles estão sempre sendo atualizados. Então, como você tem as plataformas dos jogos, então às vezes às vezes pode ter uma atualização gráfica, você pode ter alguma atualização de jogabilidade, alguma regra dentro do jogo pode mudar. Então, isso tudo essa capacidade de o real time acaba sendo interessante também nessa questão de você conseguir não só fazer a classificação rápida, mas também você trazer a questão de você adaptar o seu modelo em função de como o dado está mudando também dentro daquele contexto. Muito bom. Muito bom mesmo. Ok, já estou sobre 2D e 3D, ok. Olha, aqui eu achei assim que talvez seja até perigoso assim quando vocês forem submeter para alguma revista. No seguinte ponto, que eu estou aqui na página que a gente vai começar na 5.1. Então, assim, eu achei que o trabalho, ele se baseia, as decisões, as escolhas, tá muito no trabalho do Faria, que é um trabalho de vocês. Né? Então, a gente colocar somente a referência e não dar uma justificativa, eu acho que pode ser um pouco perigoso, tá? Porque certamente ali vocês vão ter que colocar um blinded ali quando fosse fazer, porque tem várias citações. Então, assim, a parte do texto não é as decisões de parâmetros ou de escolhas,
não são explicadas. É tudo baseado no Faria. Então, segundo o Faria, é tal, é assim, tá bom? Uhum. Então, acho que é só tomar cuidado, né? Eu imagino também, na dissertação a gente faz na correria, também não dá tempo, a gente é melhor citar mesmo, porque realmente, assim, levaria mais tempo, né? Porque Mas, assim, também dentro desse trabalho, mais especificamente, lá está um pouco mais detalhado essa questão dessas citações, de onde que vem as coisas, motivações e tudo também. Você não, falou meio que na correria mesmo, para não ter que ficar resgatando, às vezes, muita coisa só. Não, eu imagino que você domina isso tudo, né? Só a questão de ter que explicar tudo, acho que iria estender mais. Mas, assim, quando for fechar por um paper, por uma revista, porque o revisor vai estar lá olhando, né? Toda hora, Faria, peraí, tem alguma coisa, né? Sim, Então, perfeito. acho que tomar cuidado com isso, né? Aí, até pode surgir, poxa, mas e aí, é uma cópia desse Faria, né? Uhum. Então, acho que tomar cuidado com isso. Aqui tá ok. Já foi explicado aqui. Aqui, o Etienne, na 513, eu li aqui, eu não entendi como que você fez esse aumento de base aqui, sabe? Você fala o oversampling, né? Se Isso, você então, usou alguma estratégia, simplesmente, como A foi isso? gente, então, porque como o problema inicialmente a ideia era de usar essa estratégia de oversample, só que aí, como você trabalha com a questão de múltiplos rótulos, você tem um problema que quando você está balanceando um, você acaba desbalanceando os outros. Então, assim, como a gente não tinha mais tanto tempo para investigar nisso, a gente simplesmente, o jeito que eu optei de fazer foi, simplesmente eu estava replicando as classes que estavam menos presentes, para tentar bater um pouco com o parâmetro das outras. Eu posso até depois, inclusive, passar exatamente quanto que ficou cada exemplo, sem preocupar necessariamente como que isso ia afetar as outras classes. Mesmo porque, normalmente, as classes que davam problema de multirótulo eram as classes que já estavam mais presentes, então a gente não fazia muito oversampling com elas, acabava não piorando tanto assim o problema. Então foi simplesmente questão de pegar alguns eventos que não são tão comuns, como por exemplo o Event Win, que só acontece quando você termina uma fase. Obviamente vai ter muito menos dele do que quase todos os outros eventos. Então replicar desses dados, pelo menos para ter uma proporção ali mais interessante. Essa questão da proporção foi bem empírica mesmo, eu fui ajustando assim até conseguir mais ou menos melhorar o resultado para eu ver os eventos que estavam tendo às vezes resultados um pouco piores, eu estava aumentando essa proporção, então foi feito assim, não foi seguido necessariamente alguma técnica mais formal para oversampling. Certo. Deve ter dado um trabalhinho, hein? Deu um pouquinho. Aqui, ainda no 513, aí você Ok. fala aqui, né? No final, o pré-processamento e balanceamento da data foi composto por 10 mil exemplos, dentre somente 218. Esse valor 218, é isso mesmo? Não Ah, deixa, comprometeu? O que você de- tem? de- deixa eu explicar porque como é que isso funciona. Quando a gente estava gerando os frames, porque pensa, cada frame vai ser correspondente ao X exemplo, a X labels. Então, pensando, um frame é um snapshot, né? Só uma imagem, pronto. Então, assim, normalmente você não tinha dentro desses 10 mil exemplos muitos frames que você tinha mais de um evento acontecendo junto com ele. Porque você pode ver, tem 218 frames em específico. Porque você pensa, como é um intervalo de tempo muito pequeno, um frame normalmente não batia tanto. Mas o que que acontece? Isso, inclusive, foi a parte que o chunk foi relevante. Que quando a gente trazia o chunk, que a gente juntava frames em volta, a gente aumentava muito esse número, porque se você pensar, de 10.218 multirótulo bem pequeno, sabe? Não tem uma significância muito grande dentro da minha base. Mas assim, quando a gente trouxe a questão do chunks, eu até não sei se acho que está inserido em algum lugar aí, a gente aumentou para mais de 3.000, acho que 3.700 e alguma coisa exemplos com multirótulos, porque como o chunk ele pegava todos os frames em volta, acabava que você tinha certos padrões que iam se formando. Então, por exemplo, normalmente quando você pulava e aterrissava, você já juntava meio que duas coisas. Quando você pulava, batia em alguma coisa. Então, o chunk ele também foi interessante nessa parte para aumentar a representatividade desse problema multirótulo, porque esse negócio eu tinha falado, esse 218 seria muito pouco para você descrever um problema. Estou trabalhando com um problema multirótulo, onde, sei lá, 1% da minha base é problema multirótulo. Então, Joia. Legal. a gente aproveitou do chunk já para abordar esse problema. Muito bom. Aí que eu achei o número, quando a gente
transforma no Chunk Dataset, a gente passa para 3.791 instâncias de multirótulo. Mais uma vez para apresentar a importância, né, Eugênio, de usar o Isso. chunk. Legal. Não, foi bom que foi uma coincidência feliz, que a gente já estava na estratégia de usar o Chunk e já resolveu esse problema para a gente também. Uhum. Aqui, agora eu estou aqui na página 66. Eu acho que é só uma dica aqui, acho que talvez possa ajudar para também pensando aí na publicação em revista, tá? Uhum. Tem aqui quando a gente faz o cross-validation, né, de 5-fold, certamente o pessoal vai pedir para repetir esse experimento pelo menos 3 vezes, para a gente pegar a média desse cross-validation, tá bom? Então, assim, acho que eu sei que descansa depois da dissertação, tudo, mas acho que vale a pena para uma revista você rodar novamente, tá? Pelo menos aí umas 3 vezes para dar uma média. Beleza. Tá? Ok. Algo mais confiável aí, esse resultado. Pronto, eu já estou na conclusão. Aí aqui é só a gente, que eu destaquei, né? A gente recuperar lá as perguntas de pesquisa, retomar aquilo e colocar aqui. Parabéns aqui pelos papers já publicados, né? Poxa, dentro do mestrado já está com 2 papers aqui caminhados. Isso é muito importante, viu? Bom, Marcelo, eu acho que é isso. Parabéns novamente aí pelo trabalho. Poxa, gostei bastante, viu? Aprendi bastante. Você vê que o Etienne trabalhou bastante, isso é muito prazeroso de ver, viu? Parabéns a todos aí. Muito obrigado. Eu agradeço, Marcelo, pelas suas contribuições e colocações. Acho que são todas válidas, serão consideradas, né, na nossa revisão. Então, muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra agora ao professor Paulo, e aí depois eu faço minhas colocações. Obrigado. Paulo, obrigado novamente pela sua disponibilidade. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a ambos, né, pelo convite também. É um prazer poder avaliar um trabalho desse nível, um trabalho de um nível bem elevado. Parabéns ao Etienne, né, pelo empenho, né, desse tema. Eu não tenho muito mais o que acrescentar também, porque acho que a discussão que foi feita até agora já trouxe assim, até uma outra consideração que eu tinha pensado e tal, e no modo geral, eu também não sou um expert na área de Deep Learning, né? Eu conheço a área, né, mas não sou um estudioso do assunto, tá? E também não me considero um especialista em Super Mario. No momento eu sou mais em Donkey Kong, mas enfim. Eu queria trazer aqui algumas questões, né, Etienne, que ficaram assim, tanto na sua fala quanto no seu texto, tá? Em algumas considerações que eu estou trazendo, até o professor Marcelo trouxe uma frase interessante, ele falou, um revisor que não está muito de acordo, né, pode reclamar de alguma coisa. E eu, vamos dizer assim, no sentido, não estou muito de acordo com algumas coisas por causa de nomenclatura mesmo. Eu acho que eu particularmente, ao ler o texto, eu criei uma certa expectativa e depois eu fui vendo algo um pouco diferente à medida que eu avancei. Então, vou trocar esses pontos aqui, mas é coisa bem simples, né, direta. Ok. Antes de mais nada, eu quero também comentar sobre a sua apresentação. Achei uma apresentação muito boa, muito bem estruturada, muito bem organizada, né? Você está demonstrando também um domínio muito grande do assunto. Não vi você se enrolar com nenhuma resposta até agora, tá? Uma palavrinha que você repete exaustivamente não, mas você repete com muita frequência na sua apresentação, né? Na arguição, que é a palavra performance. Performance, ela em inglês, ok, ela significa desempenho no sentido computacional da coisa, mas em português existe a palavra desempenho. Tá? Então, quando você fala em português, prefira a palavra desempenho, porque performance em português ela tem outro sentido, né? De performar, né? De atuar, por exemplo. Né? Então, eu como sou mais da área de otimização, né? Então a gente costuma evitar esse tipo de palavra lá. A gente usa performance em inglês porque existe, mas em português é o desempenho, tá? E trazendo aqui uma questão que sempre me deixa um pouco, como posso dizer, não vou dizer incomodado, mas um pouco assim, pensando quando a gente fala de Deep Learning, né? E vocês comentaram até isso agora há pouco, é a questão do tempo, né? De
processamento e do custo computacional, do Uhum. custo mesmo de hardware, né, exigido para essa tecnologia. Eu entendo que a área de computação gráfica, a área de visão computacional, ela tem caminhado muito para esse lado, né? Dificilmente hoje, eu não, como eu falei, não sou um estudioso do assunto, mas se você olha papers assim dessa área, aparece muito isso, né? A rede neural profunda, né? E aí eu faço uma pergunta para você, que é o seguinte: eh, não seria possível usar outra técnica, ou a literatura na área ela chegou a investigar outra técnica e já se falou, não, realmente não vale a pena ir por esse caminho? Então, isso é bastante interessante, porque até puxa naquele tópico que eu comentei na apresentação, de que a área específica de classificação de eventos e ações nos jogos é muito limitada na questão da pesquisa, tem muita pouca pesquisa realizada nesse contexto. Se a gente fosse pensar como a nossa abordagem proposta era, vamos começar observando o que existe na literatura para aplicações de mundo real, que é uma área que já é muito bem estabelecida, muito bem desenvolvida, e vamos ver como que a gente pode aproveitar isso para o nosso cenário. Existem alternativas às redes neurais profundas dentro da literatura. Só que aí nada impediria a gente de ter partido dessas alternativas e, com base nisso, continuar e tentar aplicar isso no cenário de jogos. No caso específico, a gente optou por usar essas redes neurais é porque os poucos trabalhos que a gente encontrou dentro da parte de jogos que trabalham com a classificação de eventos, eles também usavam de redes neurais. E também porque é uma técnica muito utilizada mesmo na parte de visão computacional, na parte de machine learning e tal. Então, acabou casando as duas coisas, que uma coisa importante para a gente, principalmente naquela primeira parte do trabalho, como é uma área não muito pesquisada, era tão baseline, de falar, tipo assim, ah, tá bom, a gente teve esse resultado aqui, mas e aí, tipo, o que que esse resultado implica? Então, a gente ter conseguido encontrar um trabalho que já estava tão próximo e a gente conseguir usar das mesmas técnicas, que são não as mesmas técnicas, né? A gente propôs um modelo diferente, mas usar o mesmo estilo de aprendizagem profunda, era importante para a gente, justamente para ter como no nosso texto falar, olha, a gente comparou com o que já existe e o que a gente está propondo aqui, às vezes aparenta ter um resultado mais interessante, pode ter algum ganho aqui nesse sentido. Então, foi daí que veio a motivação para usar, porque, embora limitado, a gente já tinha esses trabalhos que também usavam, mas definitivamente nada impediria eu de aplicar outras técnicas para essa questão. E mesmo uma coisa interessante que eu até não lembro se deu para explorar muito na dissertação, mas é a questão de que existem mais fatores dentro de um jogo do que eventos para descrever o que está acontecendo. Uma deles, inclusive, sendo, por exemplo, detecção ou segmentação de objetos. E aí, talvez nessas outras partes também seria interessante investigar quais técnicas seriam mais otimizadas mesmo, com questão de computacionalmente e tudo, você ter uma performance mais fácil, porque realmente é o que você falou. No contexto de rede neural, de redes neurais profundas, mais especificamente, sempre é um problema que você acaba batendo, questão do custo computacional, questão de você ter hardware. Eu mesmo, pessoalmente, o hardware que a gente tinha disponível para fazer esses experimentos, se a gente tivesse que ter treinado, por exemplo, uma ResNet do zero, que é uma rede mais densa, não é nesse trivial que a gente teria conseguido com o hardware que a gente tem. Normalmente você vê que os trabalhos que fazem isso são máquinas com um custo muito mais alto, um potencial de hardware muito mais elevado. Então, foi por isso que a gente achou importante também explorar aquelas técnicas de pré-treinamento, de fine-tuning, tudo isso que economiza nessa questão do tempo. Mas, respondendo assim, sua pergunta, definitivamente existem outras técnicas que poderiam ser encaixadas dentro do problema, tanto para a parte de classificação de eventos, quanto para outros fatores que são relevantes dentro da leitura de um cenário de jogo. Entendi, legal. Hoje uma crítica que as redes profundas têm recebido, inclusive, é do consumo energético, né? Porque como Sim, muitas delas são executadas na nuvem também, elas ocupam o hardware lá da nuvem numa capacidade altíssima, né? sim, Mas foi uma curiosidade, assim, porque realmente eu acho que uma discussão nessa linha, só explicar um pouquinho, isso poderia aparecer em algum momento no seu texto. Principalmente na introdução, eu senti uma quebra muito grande na sua introdução na hora que a gente entra nos objetivos. Até então, você não tinha falado de redes neurais profundas. E aí você fala, o objetivo é trabalhar com redes neurais profundas. Eu falei, por quê? uhum, Talvez ali poderia, um ou dois parágrafos, contextualizando, mas o problema dos jogos, há poucos estudos, não sei o quê, né, para ter um baseline, talvez. Então, discutir um pouquinho isso. Um ou dois parágrafos na introdução, acho que só para, que nem eu falei, a introdução acho que poderia dar é, pegar o leitor um pouco mais pela mão para ele chegar na sua proposta, de fato. Tá? Então, isso que eu beleza. senti falta na introdução.
né? Ou não só a introdução, mas essa discussão poderia aparecer no texto. Eu acho que a introdução seria um bom lugar para ela. Tá? Perfeito. A sua revisão da literatura, você fez ela no começo, né, do seu mestrado, acredito eu? Foi Você chegou a isso. pesquisar alguma coisa mais nova recentemente? Espera aí, deixa eu só voltar aqui para abrir a pesquisa da literatura. Sim, essa pesquisa foi feita no começo do mestrado. Na questão de jogos, eu até cheguei para acompanhar mais essa parte de o que estava sendo feito, se tinha alguma coisa nova nesse contexto. Não consegui encontrar nada nesse contexto. Mesmo quando a gente fez a publicação daquela primeira parte na conferência, assim, não teve nada mais que apareceu dentro desse contexto específico de classificação de eventos. O que acho que foi surgindo mais depois e que às vezes até poderia ter sido incluído melhor nessa questão dos trabalhos correlatos, era mais voltado para a parte do multirótulo, que eu senti que às vezes podia ter explorado um pouquinho mais a questão de multirótulo nessa revisão da literatura, mesmo porque é um tópico, igual o professor Marcelo tinha comentado antes, é um tópico muito pertinente hoje em dia e é um estilo de aprendizagem que muda um pouco as estratégias que você tem que usar. Então, acho que às vezes é uma coisa que às vezes pode ter ficado faltando, é uma introdução melhor para essa questão dessa parte de multirótulos no contexto de trabalhos correlatos, para inserir melhor o leitor na literatura disso. Creio que talvez seja interessante, sim. Bom, você comentou que não achou, né? Então, porque eu fico pensando, né, os artigos mais novos aqui seus são em torno de 2018, talvez tivesse alguma coisa de 2020, 22, né? Mais 21, pelo menos, mas já que você não achou, tudo bem também. É só um comentário, tem muito trabalho em jogo também, não quero falar que assim, não se pesquisa nada em jogo, é porque Sim, exatamente sim. acaba caindo naquela questão que eu até tinha comentado, de que normalmente se preocupa com o jogo, mas tem uma preocupação muito pouca em, beleza, como que eu vou trabalhar com esse jogo? Já suponho que ou é um jogo que já tem disponível, ou que um jogo que é muito popular, ou que já tem muita coisa, já tem dataset pronto e tudo. Uhum. É aquela coisa, acho que eu até tinha comentado antes, que ninguém se preocupa em montar o dataset lá e fazer um negócio do zero, pega alguma coisa que já está pronta e tudo. Então, de fato, embora tenha muito trabalho que é feito dentro de jogo, esse é um gap mesmo que eu senti que tem na literatura nessa parte, por isso, inclusive, que eu quis trabalhar com essa parte, especificamente, era que eu acho que tem muito o que crescer e é uma coisa que tem um potencial muito interessante para várias áreas do conhecimento. Legal, bacana. E aqui também uma outra pergunta, como eu falei, uma pergunta meio um pouco de fora, de quem está um pouco fora da área, né? O que você propôs foi modelo ou foi um framework? Porque quando eu penso em modelo, um novo modelo, né? E aí, de novo, no contexto talvez da otimização, você pensa, restrições novas, função objetivo modificada e tal, tal, tal. E aqui não, aqui a impressão que eu tenho, quando eu penso em redes neurais, modelo para mim seria, eu enxergo mais como arquitetura, uma Uhum. outra questão da arquitetura. Sim, a ideia é que justamente assim, porque realmente é uma diferença. Quando a gente está falando de modelos, aqui de fato a gente está comentando das arquiteturas que a gente está usando. Então, por exemplo, quando a gente está falando modelos de CNN, a gente está se referindo às arquiteturas diferentes. Então, a ResNet igual você falou, a ResNet é um modelo, é uma arquitetura de CNN. MobileNet é um modelo, é uma arquitetura. Os classificadores, a LSTM é um modelo também. Isso tudo são modelos. A questão que a gente está falando do framework seria a nossa estratégia de juntar esses diferentes modelos e quebrar eles para fazer várias etapas do processo diferente. Porque normalmente a primeiro instinto, digamos, a primeira abordagem que as pessoas costumam ter vou pegar um modelo mesmo, uma arquitetura que encaixa com o meu problema e vou aplicar direto para o meu problema. E isso foi, inclusive, aquele trabalho das TRNs, que é mencionado, que ele trouxe para a gente, é que justamente você pode ter modelos especializados para tarefas e você pode combinar esses modelos dentro de um framework para ter um resultado melhor. Então, mais ou menos, essa é a nossa proposta. Então, o Entendi. framework seria o contexto global do que a gente está propondo, o processo, todos os diferentes processos, e os modelos seriam como se fossem os módulos lá dentro, cada um responsável por estar fazendo alguma tarefa específica dentro do nosso framework global. Legal, legal. Uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, principalmente, é curioso assim, que no capítulo 4 ele é praticamente o artigo, né, o primeiro artigo que vocês Uhum, publicaram, né? sim. Inclusive, né, algumas, já puxando um gancho com outra fala minha, né, algumas vezes a palavra paper escapa, algumas vezes Tá. a palavra section escapa dentro de um capítulo, Uhum, tá? Então dá uma aquela adaptada, já que, né, já que a gente não tem esse modelo de tese que é uma coletânea de artigos, né? Então o artigo tem que virar um capítulo, né? E as uhum. seções serem adaptadas, a palavra paper tem que sumir, né? Tem que virar capítulo e tal. Uhum. Então dá uma arrumadinha nisso, tá? Beleza. Mas uma coisa que eu senti um pouco falta nesse capítulo 4, embora ele já tenha sido validado, né, por pares, né? Já tenha virado um Uhum. artigo, né?
eu senti um pouquinho de falta, assim, se você olha a tabela, qual que é a tabela aqui? Tabela 3. A tabela 3, assim, a acurácia média dos 4 primeiros primeiros modelos aqui, né, 1, 3, Uhum, 7, 9, é acima de 90 e uma diferença ali de pouco, né, dentro desses uhum, 90, de 1 a 3%, né, de 0 a 3% ali a diferença. Ali embaixo também o 5 e o 11 tá 86, 87%. Eu veria a possibilidade de fazer um teste de hipótese aqui, uhum. certo? Para validar melhor ainda mais ainda esses resultados, tá? Sim. Faz um teste de hipótese, tem testes mais novos inclusive, até que o T-Student, né, que o teste T, né, tem outros testes, o pessoal de aprendizagem de máquina tem usado, às vezes dá uma olhada em algum deles. Isso, Ou o isso, próprio isso, teste T. Isso é interessante que você comentou que, assim, embora tenha sido validados, né, por peer, mas, assim, foi um dos comentários, inclusive, nesse processo de validação que foi feito, só que, infelizmente, foi uma coisa que a gente, na época, a gente não teve tempo, porque tinha algumas coisas mais importantes que eles pediam, porque eles, tem aquele negócio, né, tipo, coisas importantes, considerações importantes para você arrumar e as coisas meio que secundárias. Isso acabou caindo nas recomendações secundárias, a gente não teve tempo de fazer deadline para isso, mas definitivamente é muito pertinente, tanto que já foi uma coisa que foi comentado ainda mais, e eu entendo que é muito importante nesse tipo de trabalho, que assim, novamente, o trabalho que eu fiz no meu TCC também foi um trabalho voltado para comparação de diversos, era um cenário diferente, mas comparação de diversos classificadores. Então, assim, lá também, lá a gente entrou com teste estatístico, então eu sei da importância que é você ter justamente o que você falou, para você não simplesmente ter que ser uma coisa que você, eu estou vendo aqui mais ou menos, ou está muito próximo, de fato você tem alguma uma coisa reforçando de fato alguma superioridade ou de um modelo contra o outro. Então, definitivamente é uma coisa pertinente que a gente pode adicionar, sim. Legal. Alguns comentários falando sobre a estrutura do texto em si, né, da monografia. Primeiro, mesmo sendo uma monografia escrita em inglês, o resumo em português é obrigatório, tá? Isso é norma da, Uhum, da, da UFO, norma da BNT, enfim, é norma geral. Tem que ter o resumo na língua nativa e no idioma estrangeiro. Então, resumo em uhum, português vocês colocam ali depois, tá? Mesmo perfeito. porque quando você for submeter para o repositório da UFO, aquele repositório tem o campo resumo em português e O em Erisvaldo, o inglês. Erisvaldo me avisou que eu ia ter que dar uma adaptada no passar, No ele me WhatsApp. passou o negócio, tem que passar direitinho, sim. Aham, então, já coloca na monografia também, tá? Tem que ter o Uhum, resumo em português. Eh, e ver a questão da tradução do template em si, né? Esse template, assim, eu vou ser honesto, esse template da pós-graduação nossa, ele é muito problemático, na minha opinião. Ele tem vários probleminhas, assim, tem muita coisa que está na própria classe, né, no CLS, e uhum. acho isso aí ruim, mas tem que dar uma mexida e trocar, porque está tudo escrito em português. Capítulo, tabela, Sim, figura, né? Então, tirar isso. Acho que tem algum Brasil lá dentro que é só apagar. Aí ele eu não vou dar traduz uma. tudo. Isso inclusive, é uma coisa que a gente estava tentando arrumar antes É, de. Era a última coisa que eu estava tentando arrumar antes de mandar a monografia para vocês, que de fato eu estava fuçando naquele template, eu tentava tentando trocar várias, eu estava tentando procurar as palavras em português, trocava para inglês, não estava dando é. certo. Não, Mas é existe. realmente. Existe, acho que ele usa o ABNTeX. O ABNTeX ele tem no Document Class, ele tem a palavra Brasil. Se você apaga o Ah, Brasil, ele tá. pega ele tem Brasil e tem os idiomas secundários, né? Ele coloca Brasil como primeiro e English como segundo. Se você apaga Brasil, ou se você troca a ordem English e Brasil depois, ele coloca inglês como idioma primário. Ah, não, isso aí é bom você ter É, me avisado, porque realmente é um tá. negócio que eu passei um tempinho tentando arrumar e não estava conseguindo resolver. Mas é um template, assim, como eu já falei, um template tem alguns probleminhas, sabe? Eu mesmo não gosto dele para mexer com algoritmo, então, os alunos meus, um aluno meu estava tentando usar um pacote de algoritmo, dava conflito com o outro que estava lá dentro, enfim, dá um certo trabalho esse template, tem que dar uma, está na hora de dar uma atualizada nele. Uhum. Mas enfim, isso é a mesma coisa do et al. Et al nas referências, na lista de referências, isso aí depois eu te passo. Se eu não passar, você me lembra, tem um comandinho da classe não, do Ah, pacote ABNT-CIT, né, que ele uhum. tira aquele et al das referências, porque Ah, o tá. et al tem que aparecer no texto. Acima de 3 autores é fulano et al. Mas na lista de referências lá no final, o Tem que ser ideal é que apareçam completo. todos, Uhum. né? A norma é meio ambígua, né? Tem algumas pessoas defendem que são 3, tem que colocar 3 et al, mas dá para colocar todos também. Se tiver 20, pode Uhum. aparecer os 20, não tem problema nenhum. E Sim. tem uma forma de configurar isso que é bem simples também, é uma opção da classe.
Eu vou te perguntar depois, qualquer coisa, eu te mando um e-mail, Beleza. professor. Mesma coisa, ainda falando de estrutura, a questão das figuras. Tem várias figuras ali que não são suas, e tudo bem até aí, mas eu acho que seria legal que você tentasse eh, redesenhá-las, adaptá-las mesmo, porque vira até uma questão de publicação depois. Ah, eu vou publicar um artigo sobre isso. A figura é sua agora. Ah, mas ela foi Uhum, adaptada de outro. Tá, mas o fato de ter sido adaptada é diferente de copiada. Aí tem uhum, figura que você simplesmente extraiu de algum lugar, né? uhum, E aí já entra até a questão do copyright. Muitas vezes, se a pessoa, você pode ter até extraído, pode até ter citado a figura. Não, extraída aqui, a fonte é essa. Mas pode ser que por regras de copyright você não teria o direito de usar a figura, sim, então dá uma né? adaptada nas figuras para Tentar, entender. Perfeito. redesenhá-las. Ou Uhum, ver se elas estão com alguma licença, um Creative Commons, por exemplo, né? Creative Commons, não sei lá, uhum, né? Alguma licença GPL, né? Ver se as figuras são livres, porque se não forem, o ideal é que você tente fazer uma versão nova delas. O ideal, de todo modo, o ideal é fazer uma versão nova, uhum, porque aí ela passa a ser sua. Essa versão nova passa a ser sua, mesmo que adaptada, mas agora é sua. Você se baseou, aí muda o texto, não é extraída do fulano, é baseada no fulano, uhum, né? perfeito. Então, da estrutura que eu comentei, é, é bobeira, mas o título do jogo, Super Mario Bros, tem um ponto final após o Bros, Ah, sim. É que é uma verdade. abreviatura, né? Uhum, Então, isso aí tem que arrumar. E eu repensaria, não sei, eu aí também não sei se vale a pena, né, ainda mais agora, mas eu achei o título um pouco enganoso, né? O título assim, parece assim, você fez um trabalho um pouco diferente do que está no título, no sentido assim, uhum, aquilo que vocês até comentaram agora há pouco, vocês exploraram modelos, vocês avaliaram modelos, né? Talvez trazer isso um pouco para o título também, de alguma forma. Porque o uhum, título está um título um tanto genérico, né? Ou na verdade um tanto genérico não, tá? Um sistema de deep learning, né, um sistema de aprendizado profundo. Não é só um, né? uhum, Explorou vários modelos, né, e tal, enfim, alguma coisa nesse sentido para uma análise, uma comparação, né, perfeito. performance evaluation, né, algo assim, Uhum, tá? Mas fora isso, assim, dos resultados, eu também não vejo nenhum nada que eu possa acrescentar, discurso como os comentários que eu tinha, né, dessa parte assim do método e tal, também já fui contemplado aqui na fala do professor Marcelo. Eu, da minha parte, eu considero que eu tô satisfeito, certo? ok. Obrigado, então, Paulo. Obrigado. Agradeço as suas contribuições, colocações. É, só comentar um pouco, mas essa parte mesmo que você falou do teste estatístico, a gente vem discutindo isso daí e, na verdade, a gente tem essa intenção de um artigo de revista, né? Colocar, então, há momentos que, por exemplo, desse trabalho, um dos revisores colocou também, e a gente depois acabou passando, e agora no final tinha que juntar todo esse material para poder defender, então acabou. Mas é uma coisa que a gente vai considerar também. Acho que tem várias coisas aí que vocês colocaram, o Marcelo também colocou alguns pontos, como o do Keras lá também, da gente olhar. Então, a gente vai estar olhando tudo isso daí, acho que são contribuições. Então, agradeço muito a essas colocações, as contribuições. E eu peço, se vocês puderem depois passar a versão para que a gente possa revisar, né? Antes de encaminhar para a biblioteca. Esse negócio também do LaTeX, do template, eu e o Etienne ficamos discutindo um dia à noite aí, vamos, mexe aqui, Etienne, tem que focar em inglês e vai, não, vamos assim então, porque agora não dá mais tempo, é aquela coisa do prazo, então acaba passando. Então eu agradeço vocês, eu quero também deixar um agradecimento aqui para a professora Rita, para o doutorando Matheus também, e para o aluno do BCC, que é o Rodrigo, porque, na verdade, esse é um trabalho que a gente vai desenvolvendo em conjunto, então, tem várias pessoas envolvidas, né, o Etienne é uma frente, como ele colocou no final, a gente tem ali um propósito que está longe ainda de chegar, mas esse é uma semente que a gente plantou em conjunto ali, e estamos evoluindo. Então, eu quero deixar também registrado esse agradecimento aos outros membros, né, por esse trabalho, né? É uma satisfação ter essa contribuição e estamos juntos nesse processo.
Então, agora, eu vou perguntar se alguém tem alguma questão para fazer para o Etienne, alguma pergunta. Caso não tenha, nós vamos passar para a próxima fase, que é, então, a reunião secreta, e eu vou ter que pedir para que todo mundo se retire. Alguém tem alguma pergunta? Matheus, Não. aquela pergunta que a gente combinou, você não trouxe? Nossa senhora. Acho que não. Ah, não, pera aí, que tem aqui no chat. Acho que chegou alguma coisa no chat. Tem uma questão aqui, Etienne. Ele não tá subindo aqui, total, subiu uma parte só para mim aqui. Por que que não tá? Fica uma parte que ela Aqui tá, corre. tá perguntando se o Super Mario é considerado um cenário dinâmico ou fixo, no sentido que se o agente faz a mesma ação exatamente em vários gameplays, se o feedback do environment vai ser diferente ou vai ser o mesmo. Então, a questão é a ação em si, digamos assim, o movimento da ação é sempre um padrão, ele é sempre o mesmo. Só que, quando a gente está trabalhando, igual aquele exemplo que eu tinha dado mais cedo sobre uma ação ter vários eventos possíveis, então, definitivamente, quando você faz uma ação, os eventos que ela gera são diferentes. Então, pode ser considerado um ambiente diferente, porque depende do contexto em que você está realizando aquela ação, vai mudar especificamente, no nosso caso, os eventos de jogos que vão estar sendo ativados. Então, definitivamente, vai ter essa diferença. Não é toda a ação vai dar o mesmo resultado. A ação, num contexto, dá um resultado. Mesmo porque a gente trabalha com 12 eventos no total. E o Super Mario ele tem acesso a basicamente, tipo, você pode andar, você pode correr, você pode pular e você pode jogar fogo. Seriam que 4 ações. Então, esses 12 eventos são contextualizações diferentes dessas ações que estão acontecendo. Dessas ações que estão acontecendo. Isso, então, definitivamente, é um cenário que dá o contexto em que está acontecendo alguma coisa é importante, é relevante. Ok. Etienne, então é o seguinte, ó. Depois, então, da sua erguição, né? Se desenvolveu, então, dentro dos termos regimentais, a banca em sessão secreta e atribuiu o resultado final, né? Considerando, então, o candidato aprovado. Essa defesa, então, faz parte dos requisitos necessários para você obter o título de mestre em ciência da computação. Parabéns, Etienne. Obrigado a todo mundo. É Foi muito. Parabéns, uma Etienne. grande Parabéns.